Prezados irmãos e irmãs em Cristo e em Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria e também o meu abraço josefino, uma vez que nós estamos há 7 dias no mês de São José, este glorioso Pai, patrono, este patriarca do Novo Testamento. São José, que depois de Nossa Senhora, é o fruto da redenção de Jesus, da encarnação do Verbo. São José é modelo para a nossa disciplina espiritual de vida. O silêncio falante de São José, o silêncio eloquente de São José. Os poucos rastros na história que deixam São José em evidência em toda a história do cristianismo, em toda a história da igreja. Que bom que nós tenhamos em São José esse modelo de glorificar a Santíssima Trindade com a nossa vida. Irmãos e irmãs, hoje eu quero dar uma palavrinha sobre o jejum das palavras, o jejum da boca. Como é importante termos prudência com a nossa palavra. Jesus vai dizer no Evangelho, não é o que sai, não é o que entra no homem, mas é o que sai, né? Que é prejudicial. As palavras, resultado de pensamento, de sentimento, de observações, as palavras, muitas vezes, um conjunto não harmonioso, as palavras que muitas vezes deveriam ser sinal da graça de Deus, e no entanto, muitas vezes, um abismo, uma vala comum, digamos assim, de procedimentos humanos, que trouxeram e trazem a nós muito sofrimento. Quantas amizades nós perdemos por causa de palavras inoportunas, imprudentes, colocações mal feitas? Quantos bons amigos, boas relações, quantos casamentos, quantos empregos, quanta vocação, quantas ocupações foram prejudicadas porque nós não mortificamos a palavra, não mortificamos o nosso falar. Nós fomos por demais, não é? Digamos assim, intempestivos com as palavras. Nós passamos da urbanidade cristã, dos limites da prudência. Quantas vezes situações poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos educado o nosso falar, educado o nosso vocabulário? Quantas situações nós poderíamos não ter passado por causa de nossas palavras? Essa quaresma vem nos propor um cuidado, uma cancela, digamos, uma clausura, não é? Em nossa boca, para termos cuidado com o que nós falamos, como nós nos pronunciamos, como nós nos colocamos, para nós termos prudência com a nossa fala, que o nosso falar traga verdadeiramente a graça de Deus. Se pedirmos o Espírito Santo para que Ele nos eduque, para que Ele nos dê a graça da prudência, da sabedoria infusa, nossas palavras serão todas reguladas pela ação desse mesmo Espírito. Uma coisa muito importante, irmãos e irmãs, nessa quaresma é o jejum da palavra, o jejum da fala. Nós somos tabernáculos de Deus. Nós somos, não é, tabernáculo do Pai. E como na Shekinah, aquela nuvem que Deus se manifestava, também nós somos presença de Deus para os outros. Devemos ser nuvem em que Deus se manifesta ao mundo. O cuidado, a prudência, o zelo com as nossas palavras demonstram bem que nós nos identificamos como os tabernáculos do Altíssimo aqui na terra. Como é bom o silêncio que valoriza a presença de Deus em nós. Como é bom o silêncio que exalta Cristo em nós. Como é bom o silêncio que mostra que nós somos habitados pela Trindade, que Deus reside em nós. De maneira que um fruto excelente que nós podemos colher desta quaresma é o jejum da fala, o jejum das palavras. E nós haveremos de glorificar a Deus na colheita dos frutos desse jejum das palavras, desse jejum da fala, desse jejum da nossa boca. Agradará muito a Deus e nos lucrará muitas graças, nos trará muitas bênçãos, nos livrará de muitos aborrecimentos, de muitos contratempos, porque é muito bom, verdadeiramente, esse freio na nossa língua. É muito bom que nós tenhamos esta guarda da nossa boca, esse zelo com as palavras que saem da nossa boca, sinal de uma pessoa habitada por Deus.
Que Deus possa nos abençoar e, nesse momento quaresmal, usarmos muito bem nossas palavras para edificar aos outros e a nós mesmos, para construir um reino de paz, um ambiente de tranquilidade. Que nunca saia da nossa boca nada que difame o próximo, desonre o próximo. Que nunca saia da nossa boca nada que vá prejudicar a boa reputação do nosso semelhante. Não levemos para o juízo de Deus esta culpa. Que, ao contrário, nossas palavras sejam sempre de edificação do outro. Plataformas que edificam, não é? A imagem e semelhança do outro e a nossa. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus.